Você já se sentiu sobrecarregado pelas preocupações do dia a dia, como se o peso do mundo estivesse nas suas costas? E se eu te dissesse que Jesus nos deixou ensinamentos profundos sobre como libertar nosso coração dessa carga e encontrar verdadeira paz? Em um tempo em que as pressões da vida eram tão intensas quanto hoje, ele mostrou um caminho que desafia a lógica humana. As multidões o seguiam, sedentas por alívio, e Jesus, com suas palavras simples, porém poderosas, ofereceu algo muito maior do que soluções temporárias. Ele ofereceu uma paz que transcende o entendimento. Neste vídeo, você vai descobrir como esses ensinamentos de Jesus podem transformar completamente os dias mais difíceis da sua vida. E o último ensinamento é o mais importante de todos, por isso é muito importante você assistir esse vídeo até o final. Número 1. O dia mau. A realidade que todos enfrentamos. Quantas vezes você já se pegou deitado à noite, com a mente acelerada, buscando respostas para os desafios que te cercam? Os dias maus chegam sem aviso, como uma tempestade repentina em um dia claro. São momentos que sacodem as estruturas que você acreditava serem firmes, e de repente tudo parece incerto. Assim como uma casa construída sobre a areia, qualquer vento forte é suficiente para ameaçar desmoronar aquilo que parecia sólido. Nessas horas, o desespero espreita, tentando encontrar uma brecha para penetrar seu coração. Jesus sabia disso. Ele não prometeu uma vida sem dores, nem nos disse que estaríamos imunes aos dias difíceis. Ele foi direto ao ponto. No mundo, tereis aflições. João 16:33. Esta declaração ecoa uma verdade inescapável, mas ao mesmo tempo, ele nos entrega algo valioso, uma chave que transforma essa realidade. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo é que, sim, os dias maus virão, mas eles não têm a palavra final sobre nós. A vitória já foi garantida, e essa é a âncora que nos mantém firmes enquanto as ondas nos cercam. Mas o que fazer quando as sombras da adversidade pairam sobre você? É fácil se sentir esmagado pelas dificuldades, como se estivesse carregando o peso de um mundo que te sufoca. O problema parece muito maior que sua força, e as soluções pequenas e distantes. Nesses momentos, lembre-se da imagem de um agricultor que pacientemente prepara o solo, mesmo quando o céu está nublado. Ele sabe que o processo exige esforço, mesmo que naquele instante os resultados não estejam visíveis. O tempo de plantar nunca é fácil, mas sem ele jamais haverá colheita. Da mesma forma, os dias maus são o terreno onde nossa fé é testada e fortalecida. Não é no conforto que se descobre a profundidade da confiança em Deus, mas no meio da crise. Jesus, no auge de seu sofrimento, não se rebelou contra o Pai, mas confiou. Ele enxergou além da cruz, sabendo que a dor era temporária, mas a glória que viria depois seria eterna. Da mesma forma, somos chamados a olhar para além das circunstâncias atuais, compreendendo que elas fazem parte de uma obra maior, algo que ainda não podemos ver completamente. Há uma beleza oculta nos dias maus, algo que muitas vezes não conseguimos perceber no momento. Como uma escultura que é moldada com golpes firmes e precisos, nossa vida também é esculpida pelas experiências duras que enfrentamos. A cada dificuldade, a cada desafio superado, algo em nós é refinado. E o que antes parecia destruição, na verdade é construção. Uma obra que Deus está realizando em silêncio, no fundo da nossa alma. Olhando para a vida de Jesus, vemos que ele nunca fugiu dos dias maus. Ao contrário, ele os enfrentou de frente, sabendo que eram necessários para cumprir sua missão. A crucificação foi seu dia mais sombrio, mas também foi o portal para a ressurreição. E é assim em nossa caminhada. Os dias maus não são o fim, mas um prelúdio para algo muito maior que Deus tem reservado. Não precisamos temer o que está por vir, porque sabemos que, com Cristo, até as tempestades mais violentas servem a um propósito divino. Essa é a verdade que Jesus nos deixou. Os dias maus virão, mas você não precisa enfrentá-los sozinho, nem ser derrotado por eles. Há uma força maior, uma vitória já conquistada. A verdadeira questão
Não é se o dia mau virá, mas como você estará preparado para enfrentá-lo quando ele chegar. Número 2. A preparação de Jesus para os dias maus. Você já percebeu como os momentos mais críticos da vida geralmente chegam quando estamos sozinhos? Jesus sabia disso. Antes de iniciar seu ministério, ele foi levado ao deserto, não por acidente, mas por propósito. O deserto é o lugar onde o isolamento nos força a encarar nossas fraquezas, nossas dúvidas mais profundas. É no silêncio absoluto que as vozes internas gritam mais alto. E foi exatamente nesse ambiente que Jesus se preparou para os dias maus que viriam. 40 dias e 40 noites de jejum, em total vulnerabilidade, enfrentando as tentações mais ferozes. Satanás apareceu justamente ali, no auge da fragilidade física, para oferecer atalhos, facilidades, uma vida sem cruz. Pense bem, quantas vezes no meio das suas dificuldades surge aquela oferta tentadora, prometendo uma saída rápida, mas que, no fundo, sabemos que não é a correta. Foi isso que Jesus enfrentou no deserto. A primeira tentação foi simples, mas poderosa: transformar pedras em pão. Jesus estava faminto, vulnerável, e a oferta de Satanás parecia atender uma necessidade legítima. Mas o que estava em jogo era muito mais do que saciar uma fome passageira. Jesus sabia que o verdadeiro alimento vinha da obediência à palavra de Deus e não de satisfazer desejos imediatos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Aqui está a lição. Nos dias maus, somos tentados a buscar soluções rápidas, respostas imediatas, algo que alivie nossa dor no curto prazo. Mas Jesus nos mostra que, nesses momentos, o verdadeiro sustento não está nas respostas imediatas, mas na confiança em algo maior. A palavra de Deus é o que nos sustenta, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. E isso nos leva a uma verdade profunda. O deserto, com toda a sua aridez, é o local onde Deus nos prepara para algo muito maior. Ele nos ensina que não devemos nos contentar com soluções temporárias quando Ele está nos oferecendo algo eterno. A segunda tentação foi sobre o poder e o controle. Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e ofereceu a ele a glória de todos eles, em troca de adoração. Quantas vezes, no meio dos nossos dias maus, somos seduzidos pela ideia de que, se tivermos mais controle, se conseguirmos manipular a situação, então poderemos evitar o sofrimento? Satanás sabia que Jesus tinha uma missão de reinar sobre todos os reinos, mas tentou oferecer um caminho mais fácil, sem a cruz. Jesus, porém, rejeitou o atalho. Ele sabia que o verdadeiro poder não vem da manipulação das circunstâncias, mas da submissão à vontade de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Nos dias maus, a tentação de tomar as rédeas e controlar tudo é enorme. Queremos evitar a dor a qualquer custo, queremos soluções rápidas, mas Jesus nos ensina que o verdadeiro poder está na entrega. É quando entregamos nossas batalhas a Deus e confiamos em seu plano, que encontramos a verdadeira paz e vitória. A cruz era inevitável para Jesus, mas ele sabia que ao passar por ela, viria a ressurreição. A terceira tentação foi sobre testar o próprio Deus. Satanás desafiou Jesus a se lançar do pináculo do templo, dizendo que os anjos o protegeriam. Essa é uma tentação sutil, mas poderosa. Nos dias maus, somos tentados a questionar o cuidado de Deus. Se Deus realmente se importa comigo, por que estou passando por isso? Pensamos. Jesus mais uma vez respondeu com a palavra: não tentarás o Senhor, teu Deus. Mateus 4:7. Ele nos ensina que confiar em Deus não significa exigir provas ou milagres instantâneos. A verdadeira fé se manifesta quando permanecemos firmes, mesmo quando não vemos respostas imediatas. Assim, o deserto se torna o campo de treinamento para os dias maus. Foi lá que Jesus nos mostrou que as tentações podem ser vencidas não pela força humana, mas pela dependência total de Deus e sua palavra. Ele não cedeu ao desespero,
ao controle ou à dúvida. Em vez disso, ele usou a palavra de Deus como arma para resistir. Nos dias maus, a lição do deserto é clara. É a preparação na palavra que nos dará a força para suportar e vencer, sem atalhos, sem concessões. Número 3. O poder do silêncio e da solitude. Quando foi a última vez que você se permitiu ficar em silêncio? Não o silêncio imposto pelas circunstâncias, mas aquele que escolhemos buscar no meio da confusão. Jesus sabia que nos dias maus, o silêncio e a solitude eram suas maiores aliadas. E não foi em um momento qualquer que ele nos ensinou isso. Na noite em que seria traído, prestes a enfrentar a cruz, Jesus se retirou ao Monte das Oliveiras, longe das multidões, longe até dos seus amigos mais próximos. Lá no jardim do Getsêmani, ele nos ensinou que o silêncio é onde as batalhas mais profundas da alma são travadas e vencidas. No jardim, Jesus caiu de joelhos e orou. O peso do que estava por vir era tão grande que ele suou gotas de sangue. Lucas 22:44. Não havia uma multidão para aplaudi-lo. Não havia alívio imediato à vista. Havia apenas ele e o Pai. Nesse momento de angústia, Jesus nos mostrou que, às vezes, a única resposta que precisamos não vem do barulho externo, mas do encontro íntimo e silencioso com Deus. Quando os dias maus nos atingem, nosso instinto é procurar soluções externas, conselhos e distrações. Mas Jesus, em sua maior dor, foi para o lugar mais solitário, para se encontrar com o único que realmente poderia compreendê-lo, o Pai. O silêncio de Jesus no jardim ecoa como um convite para nós. Quando o barulho do mundo tenta nos sufocar e a pressão parece insuportável, é no silêncio que encontramos clareza. No silêncio, ouvimos o que realmente importa. O mundo moderno nos oferece constantemente vozes que dizem o que fazer, como agir, como escapar do sofrimento. Mas no exemplo de Jesus, vemos que o escape não está em fugir, mas em enfrentar, em aceitar. Ele não pediu para ser poupado da cruz. Ele pediu força para suportá-la. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa oração é o ápice da entrega, da aceitação do que não podemos mudar, mas confiando no plano de Deus acima de tudo. O silêncio não é apenas uma ausência de som, é uma postura espiritual. É um tempo em que você desliga as expectativas dos outros, as demandas da vida e até suas próprias dúvidas, para estar apenas com Deus. A solitude que Jesus buscou no jardim nos ensina a necessidade de momentos assim em nossas vidas. Não se trata de solidão, que é a ausência de companhia, mas de solitude, que é a presença de Deus em sua forma mais íntima. No jardim, enquanto os discípulos dormiam, Jesus estava travando a maior batalha de sua alma. E ele a venceu não com palavras, não com barulho, mas com uma entrega silenciosa à vontade de Deus. Nos dias maus, é fácil se sentir abandonado, como se ninguém compreendesse o que estamos passando. Jesus também experimentou isso. Seus discípulos não conseguiram ficar acordados com ele, mesmo após ele ter pedido: "Fiquem aqui e vigiem comigo." Mateus 26:38. Mas Jesus não se ressentiu. Ele sabia que, no fim, a jornada que enfrentaria seria entre ele e o Pai. Assim também é conosco. Podemos buscar apoio em amigos, na família, mas há batalhas que só serão vencidas quando estivermos sozinhos com Deus, no silêncio de nossas orações, na solitude da nossa entrega. A lição do jardim do Getsêmani é profunda. Nos dias maus, devemos aprender a nos retirar, a nos afastar do barulho, a encontrar um lugar onde possamos estar apenas com Deus. Esse espaço de solitude é onde somos fortalecidos, onde nossas maiores lutas são vencidas. E é também onde descobrimos que, mesmo quando todos ao nosso redor falham, Deus nunca nos abandona. Ele está lá, no silêncio, pronto para nos ouvir e nos guiar. Quando os dias maus chegam, e eles sempre chegam, que possamos seguir o exemplo de Jesus. Que possamos buscar a solitude, não como um refúgio para escapar,
mas como um lugar de encontro, de força, de rendição. Porque é ali, no silêncio com Deus, que encontramos a paz que o mundo não pode nos dar e a coragem para enfrentar o que vier, sabendo que, assim como Jesus, nunca estamos realmente sozinhos. Número 4. A importância de orar sem cessar. Quantas vezes você já orou esperando uma solução imediata, mas o silêncio foi a única resposta? Nos dias maus, a oração se torna não apenas um pedido de ajuda, mas uma batalha constante. Jesus nos ensinou, repetidamente, a orar sem cessar. Ele não nos disse que orar resolveria tudo instantaneamente, mas nos mostrou que a oração é o caminho para manter a conexão com o Pai, mesmo quando tudo parece desmoronar. No Getsêmani, quando sua alma estava em profunda agonia, Jesus não orou apenas uma vez. Ele orou 3 vezes, Mateus 26:44, e em cada uma delas, ele se entregava mais profundamente à vontade de Deus. O que Jesus nos mostra é que a oração, nos dias maus, é muito mais do que um ato religioso. É uma respiração espiritual. É como um soldado em batalha que não pode largar sua espada nem por um segundo. Porque quando deixamos de orar, é como se abríssemos mão da única arma que realmente pode nos defender. No meio da dor e do caos, a oração nos mantém ancorados em Deus, mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente. Jesus sabia que a cruz o aguardava, mas isso não o impediu de continuar orando, porque a oração não era sobre mudar seu destino, mas sobre fortalecê-lo para enfrentá-lo. Quando nos encontramos nos dias maus, muitas vezes nossa primeira reação é tentar resolver tudo com nossas próprias forças. Mas Jesus nos ensinou a fazer o oposto, a dobrar nossos joelhos e orar. Orar não porque temos todas as respostas, mas porque precisamos desesperadamente da força de Deus. Nos dias maus, a oração não é um ritual vazio, é uma conversa honesta, crua com o Pai. Jesus, em sua agonia, foi transparente em sua oração. Minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26:38. Ele não escondeu sua dor, não fingiu estar bem. E é assim que devemos orar nos momentos difíceis, com sinceridade e vulnerabilidade. A oração nos dias maus não é apenas para buscar alívio, mas para buscar transformação. Quando Jesus orou no Getsêmani, ele não orou para evitar a cruz, mas para se render à vontade do Pai. Se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ele nos ensina que a verdadeira oração é aquela que nos molda, que nos transforma à imagem de Deus, que nos prepara para enfrentar o que vier com coragem e fé. Nos dias maus, orar sem cessar é manter nossos corações em sintonia com Deus, mesmo quando tudo à nossa volta está em desordem. E então, há o poder da perseverança na oração. Jesus pediu aos seus discípulos que ficassem vigilantes, que orassem com ele, mas eles dormiram. Esse detalhe parece pequeno, mas é significativo. Quantas vezes, nos dias maus, também nos sentimos exaustos demais para orar? O cansaço físico e emocional nos impede de continuar. Mas Jesus, mesmo quando todos ao seu redor falharam, permaneceu em oração. Ele nos ensina que, nos momentos mais sombrios, quando todos desistem, é a oração que nos mantém firmes. O mundo pode nos abandonar, as forças podem nos faltar, mas a oração nos liga ao poder que nunca falha. Nos dias maus, a oração sem cessar não é sobre repetir palavras sem fim, mas sobre manter o coração conectado ao Pai em cada momento, em cada respiração. Não é necessário falar o tempo todo, mas viver em uma postura de entrega e dependência. Jesus orou sem cessar no Getsêmani, não apenas com palavras, mas com sua disposição de se submeter à vontade de Deus. Ele orou com a vida, com o coração, com cada passo que dava em direção à cruz. Nos dias maus, orar sem cessar é mais do que falar. É viver em comunhão constante com Deus, sabendo que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Essa é a importância da oração nos dias maus.
Ela não garante que a tempestade vai cessar imediatamente, mas garante que, no meio da tempestade, você estará ancorado. Orar sem cessar é resistir ao desespero, é rejeitar a ideia de que estamos sozinhos em nossa dor. Assim como Jesus nos dias mais difíceis, podemos orar para que a vontade de Deus prevaleça e, com isso, encontraremos a força necessária para suportar qualquer cruz que nos seja colocada à frente. Número 5. Confiar. Mesmo quando tudo parecer perdido. Imagine um momento. O céu escurece, a dor é insuportável e tudo ao redor parece ter desmoronado. Jesus está pendurado na cruz, enfrentando não apenas o sofrimento físico, mas a maior de todas as angústias, o aparente abandono de Deus. Em meio a esse cenário de horror, ele clama: meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27:46. As palavras que saem de sua boca revelam uma dor que vai além do corpo. É uma dor da alma, de sentir-se separado, mesmo que por um momento, daquele que sempre o sustentou. Para muitos, esse grito pode parecer um sinal de desespero, mas para Jesus, foi a expressão de uma confiança inabalável. Nos dias maus, é fácil sentir que Deus nos abandonou, que Ele não está ouvindo, que nossas orações caem no vazio. Mas a fé de Jesus no Calvário nos ensina algo profundo. Mesmo quando tudo parece perdido, quando o silêncio de Deus é ensurdecedor, Ele ainda está presente. Jesus sabia que seu sofrimento na cruz era parte de um plano maior, um plano que ele não via em sua totalidade naquele momento de dor, mas que ele confiava plenamente. Sua confiança era tão grande que, mesmo em meio à escuridão e ao silêncio, ele continuou a chamar por meu Deus. Nos momentos mais sombrios da nossa vida, quando as orações parecem não ser respondidas e tudo ao redor nos dá motivos para desistir, devemos lembrar do Calvário. A cruz nos ensina que a fé não é sobre ver a luz no fim do túnel, mas sobre confiar que, mesmo na escuridão mais profunda, Deus está trabalhando. A confiança de Jesus no Calvário nos desafia a manter nossa fé firme, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Quando o mundo nos diz para parar, para abandonar nossa esperança, Jesus nos convida a confiar além do visível, a crer que Deus está agindo, mesmo que o resultado ainda não seja claro. Jesus não apenas suportou a cruz, ele a abraçou, sabendo que sua morte não era o fim da história. Nos dias maus, somos tentados a pensar que o sofrimento é o capítulo final. Mas a fé de Jesus no Calvário nos lembra que o maior triunfo vem depois da maior dor. A ressurreição de Jesus não foi apenas uma vitória sobre a morte, mas uma demonstração de que, em Deus, o impossível se torna realidade. Quando tudo parece perdido, é precisamente quando Deus está prestes a realizar algo grandioso. Jesus sabia disso, e mesmo em seu último suspiro, ele entregou seu espírito ao Pai, Lucas 23:46, demonstrando a confiança completa de que o Pai ainda estava no controle. É essa fé que somos chamados a imitar nos nossos dias maus. Não uma fé que depende de sinais visíveis, mas uma fé que confia no caráter imutável de Deus, independentemente das circunstâncias. Jesus, mesmo em sua maior dor, escolheu confiar no Pai. Ele poderia ter desistido, poderia ter chamado os anjos para libertá-lo, mas ele sabia que havia um propósito maior por trás de sua dor. Nos nossos dias maus, essa mesma confiança é exigida de nós, uma confiança que vai além do que vemos, uma confiança que nos leva a crer que, mesmo quando Deus parece silencioso, Ele está trabalhando para o nosso bem. A cruz também nos lembra que, nos dias maus, o sofrimento não é em vão. Jesus sabia que sua morte abriria caminho para a salvação de toda a humanidade. Nos momentos de dor, é fácil perder de vista o propósito, mas a fé de Jesus no Calvário nos ensina a olhar além da dor imediata e enxergar o quadro maior. O que estamos vivendo agora pode ser parte de algo que Deus está preparando para nos levar a um lugar de maior glória, de maior proximidade com Ele. A cruz era necessária para a ressurreição, e assim também nossos dias maus podem ser o prelúdio de algo muito maior do que podemos imaginar.
Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Mas confiar quando tudo parece perdido, isso é fé genuína. Nos dias maus, somos convidados a seguir o exemplo de Jesus, a crer que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. O silêncio de Deus não significa sua ausência, e a dor não é o fim. Assim como Jesus confiou no Pai até seu último suspiro, somos chamados a confiar que no tempo certo, a luz da ressurreição brilhará em nossas vidas também. Número 6. A humildade como proteção nos dias de dificuldade. Quando pensamos em liderança ou em poder, a imagem que nos vem à mente geralmente envolve autoridade, controle e força. Mas Jesus, no auge de sua missão, nos mostrou algo radicalmente diferente. Na noite anterior ao seu sacrifício, ele se ajoelhou e lavou os pés de seus discípulos, João 13, 1-17. Um ato tão simples e, ao mesmo tempo, tão revolucionário. Ele, o Filho de Deus, o Mestre, aquele que tinha todo o poder, escolheu o caminho da humildade. Nos dias de dificuldade, esse gesto de Jesus ressoa de forma ainda mais poderosa, nos lembrando que a verdadeira grandeza se manifesta em servir e que a humildade é a nossa maior proteção contra o orgulho e o desespero. Nos dias maus, a tentação de endurecer o coração é grande. Queremos provar nossa força, nossa capacidade de resistir, de controlar a situação. O orgulho, muitas vezes, se disfarça de autoproteção. Mas Jesus nos ensina que em tempos de dificuldade, o caminho mais seguro é o da humildade. Ele lavou os pés dos discípulos, sabendo que um deles o trairia, que outro o negaria e que todos eles o abandonariam naquela noite. E ainda assim, ele o serviu. Jesus nos mostra que a humildade não depende do que os outros fazem ou merecem, mas é uma escolha deliberada de imitar o caráter de Deus. Quando enfrentamos os dias maus, podemos ser tentados a nos isolar, a nos fechar em nossa própria dor e a evitar a vulnerabilidade. Mas Jesus, com o ato de lavar os pés, nos ensina que a humildade quebra barreiras, que serve até mesmo àqueles que nos machucam. Não foi um gesto de fraqueza, mas de força interior. Quando nos ajoelhamos para servir, estamos declarando que as circunstâncias não têm poder sobre o nosso caráter, que assim como Jesus, podemos enfrentar qualquer tempestade sem perder nossa essência. Além disso, o ato de lavar os pés não foi apenas um exemplo de humildade, mas uma demonstração do poder curador que o serviço traz. Nos dias maus, servir aos outros é uma forma de nos curar também. Jesus sabia que seus discípulos precisariam desse gesto para enfrentar o que estava por vir. E da mesma forma, quando nos colocamos em posição de humildade, permitindo que o amor flua através de nós, somos curados das feridas que os dias maus causam em nossas almas. Servir não é apenas para o benefício do outro, mas é também um caminho de cura para nós mesmos. É importante notar que Jesus lavou os pés dos discípulos antes de enfrentar seu próprio dia mais difícil. Ele estava prestes a ser traído, humilhado e crucificado. E mesmo sabendo de tudo o que viria, ele não se colocou em uma posição de superioridade ou de autopiedade. Ao contrário, ele escolheu o caminho da humildade. Nos dias maus, somos frequentemente tentados a pensar que merecemos algo melhor, que deveríamos ser poupados do sofrimento. Mas Jesus nos ensina que a humildade nos protege dessas armadilhas. Quando nos humilhamos, nos aproximamos de Deus e reconhecemos que, independentemente do que estamos passando, Ele está no controle. A humildade também nos protege do orgulho que pode surgir nos momentos de superação. Nos dias maus, quando finalmente conseguimos resistir a uma dificuldade, é fácil cair na armadilha de achar que foi por nossa própria força. Mas Jesus nos mostra que a verdadeira força não está em nossa capacidade de vencer sozinhos, mas em nossa disposição de nos ajoelhar e servir, de reconhecer que sem Deus somos nada. O lavar dos pés é um lembrete constante de que, nos dias maus ou bons, nossa postura deve ser sempre de humildade. O ato de Jesus nos diz muito sobre como devemos enfrentar os dias de dificuldade. Quando o mundo parece desmoronar ao nosso redor,
a humildade é o escudo que nos protege da amargura, da arrogância e do desespero. E assim como ele lavou os pés dos discípulos, somos chamados a fazer o mesmo, servir aos outros, não importa quão difícil seja o caminho à nossa frente. Porque na humildade encontramos a força que vem de Deus. Número 7. O valor das pequenas ações em dias maus. Em tempos de crise, é comum sentir que nossas ações são pequenas demais para fazer qualquer diferença. Os dias maus trazem consigo o peso da impotência, onde cada gesto parece insignificante diante do tamanho do problema. Mas Jesus, em um dos momentos mais simbólicos de seu ministério, nos mostrou que nas mãos de Deus, até o menor dos gestos pode gerar um impacto grandioso. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, João 6:1-14, não começou com uma grande quantidade de recursos, mas com a disposição de um menino que entregou tudo o que tinha, 5 pães e 2 peixes. Um gesto pequeno, quase imperceptível, que se transformou em alimento para milhares. Quantas vezes, nos dias maus, olhamos para o que temos nas mãos e achamos que é insuficiente? Pensamos que nossas ações são irrelevantes, que nossa contribuição é mínima demais para fazer qualquer diferença. Mas Jesus nos ensina que não é a quantidade do que oferecemos que importa, e sim a disposição de entregarmos o que temos, por menor que seja. O menino, no meio de uma multidão faminta, poderia ter guardado seus pães e peixes para si mesmo, mas escolheu entregar o pouco que possuía. E foi justamente essa entrega que permitiu o milagre. Nos dias maus, somos frequentemente tentados a segurar firmemente o pouco que temos, com medo de que, se entregarmos, ficaremos sem nada. Mas Jesus nos convida a confiar. Ele nos mostra que, quando entregamos o que temos nas mãos dele, o pouco se multiplica de maneiras que não podemos imaginar. O milagre dos pães e peixes não foi apenas sobre alimentar fisicamente uma multidão, mas sobre ensinar que Deus é capaz de transformar nossas pequenas ações em grandes bênçãos. Não importa o quão limitada seja sua capacidade no momento de dor, o que importa é sua disposição de confiar em que Deus pode multiplicar. O que isso significa para nós nos dias maus? Significa que o simples ato de oferecer ajuda a alguém, de sorrir em meio ao sofrimento, de fazer um gesto de bondade, pode ser o começo de algo muito maior do que podemos ver. O milagre não depende do tamanho da nossa ação, mas do poder de Deus em operar através de nós. O menino que entregou seus pães e peixes não tinha como saber que sua pequena oferta seria suficiente para alimentar milhares. E da mesma forma, não temos como saber o impacto total de nossas pequenas ações quando as colocamos nas mãos de Deus. Jesus nos mostra que, em tempos de adversidade, o foco não deve estar em quão grande ou eficaz será nossa contribuição, mas em nossa disposição de agir, de oferecer o que temos. E mais do que isso, ele nos ensina a não desprezar as pequenas coisas. Na correria da vida, e especialmente nos dias maus, tendemos a valorizar apenas os grandes gestos, as soluções rápidas e espetaculares. Mas o milagre dos pães e peixes nos ensina que Deus opera nas pequenas doações, nos gestos simples, naquilo que muitas vezes passamos despercebidos. Nos dias de dificuldade, a tentação de se retrair e se desesperar é grande. O sentimento de inutilidade pode nos paralisar, fazendo-nos acreditar que nada do que fazemos importa. Mas Jesus, com um pequeno pedaço de pão e alguns peixes, nos ensina que cada gesto, por menor que pareça, tem um valor imenso nas mãos de Deus. O poder não está no que fazemos, mas no que Deus faz através de nós. Quando entregamos nossos pães e peixes a Ele, estamos dizendo: Senhor, é tudo o que tenho, mas eu confio que Tu podes fazer muito mais do que eu posso imaginar. Esse milagre também nos lembra de algo profundo. Deus vê o coração por trás da oferta. Não era sobre a quantidade de comida, mas sobre o coração generoso do menino. Nos dias maus, somos chamados a lembrar que Deus não está olhando para o tamanho do que oferecemos, mas para a intenção com que oferecemos. Se estamos dispostos a confiar, a entregar o pouco que temos, Ele está disposto a fazer o milagre.
E assim, nossos pequenos gestos, que poderiam parecer irrelevantes, se tornam instrumentos de bênção. Portanto, quando os dias maus chegarem e você se sentir pequeno e incapaz de fazer qualquer diferença, lembre-se do menino e dos pães e peixes. Lembre-se de que nas mãos de Deus, nenhuma ação é pequena demais. Lembre-se de que, com o pouco que você tem, Deus pode alimentar multidões. Número 8. A importância de ter um círculo de apoio. Nos momentos mais sombrios da vida, somos muitas vezes tentados a carregar o fardo sozinhos. O orgulho, o medo de parecer vulnerável, ou a sensação de que ninguém vai entender verdadeiramente a nossa dor, nos isola. Mas Jesus, o próprio Filho de Deus, nos deu um exemplo diferente. Ele não caminhou só. Mesmo sendo o Mestre, aquele que tinha todas as respostas, ele escolheu cercar-se de um círculo íntimo de amigos e discípulos. E isso não foi apenas durante os momentos de glória, mas também nos dias maus. No Getsêmani, quando o peso da cruz se aproximava, ele convidou seus discípulos mais próximos para orar com ele. Mateus 26, 36, 38. Esse gesto nos ensina uma lição poderosa. Até Jesus, em sua humanidade, reconheceu a importância de não enfrentar a dor sozinho. Ele pediu apoio. Ele desejou que seus amigos estivessem ao seu lado, mesmo sabendo que eles não poderiam mudar o que estava prestes a acontecer. E mesmo quando eles falharam, dormindo enquanto ele lutava em oração, a lição permanece. A solidão não é o caminho que Deus deseja para nós nos dias maus. O isolamento nos enfraquece, nos deixa vulneráveis. O apoio da comunidade, da amizade, é uma das maneiras pelas quais Deus nos fortalece e nos sustenta. Nos dias maus, é fácil pensar que ninguém pode entender o que estamos passando. Mas essa é justamente a armadilha do inimigo, nos fazer acreditar que estamos sozinhos. Jesus, ao contrário, nos mostra que é nos relacionamentos sinceros que encontramos conforto, mesmo quando as respostas não vêm. Seus discípulos não podiam aliviar seu sofrimento, mas o simples fato de estarem ali, compartilhando do momento, era um reflexo da conexão humana que todos nós precisamos. E mesmo sabendo que eles falhariam, Jesus os amou, os perdoou e os manteve ao seu lado. Isso nos ensina que nossos amigos e familiares, mesmo com suas limitações, são instrumentos que Deus usa para nos sustentar em tempos de crise. Outra lição crucial é que o círculo de apoio não deve ser composto por pessoas perfeitas. Os discípulos de Jesus eram imperfeitos. Pedro o negaria, Judas o trairia, e os outros fugiriam em sua hora de maior necessidade. Mesmo assim, Jesus os escolheu. Nos dias maus, não devemos buscar pessoas que tenham todas as respostas ou que nunca vão nos decepcionar. Devemos buscar aqueles que caminharão ao nosso lado, mesmo em suas próprias falhas. A perfeição não é um requisito para o apoio. A presença é estar junto, orar junto, carregar os fardos uns dos outros, mesmo quando o caminho é incerto. E há algo ainda mais profundo nesse conceito de apoio. Assim como Jesus buscou seus discípulos em seus momentos de angústia, também devemos ser esse apoio para os outros. Nos dias maus, quando estamos no fundo do poço, a tentação é nos concentrarmos exclusivamente em nossa dor. Mas Jesus nos ensina que mesmo em meio ao sofrimento, podemos e devemos estender a mão aos outros. Quando oramos pelos nossos amigos, quando os ajudamos em suas lutas, mesmo enquanto enfrentamos nossas próprias batalhas, encontramos força. O círculo de apoio é uma via de mão dupla. Assim como recebemos, também damos. O exemplo de Jesus com seus discípulos nos mostra que a comunidade não é apenas um bônus em nossa jornada cristã, ela é essencial. Nos dias maus, o apoio mútuo nos mantém firmes. E isso não é sobre ter muitas pessoas ao nosso redor, mas sobre ter as pessoas certas. Jesus escolheu 12, mas em seus momentos mais íntimos, ele levou consigo apenas 3, Pedro, Tiago e João. Isso nos ensina que em momentos de crise é fundamental ter um círculo íntimo, pessoas em quem podemos confiar, com quem podemos ser vulneráveis e que, mesmo imperfeitas, estarão ao nosso lado. Por fim,
O círculo de apoio nos dias maus não é apenas um refúgio emocional, mas também espiritual. Quando Jesus chamou seus discípulos para orar com ele no jardim do Getsêmani, ele estava nos mostrando que, nos dias de maior dor, a oração comunitária é um pilar de força. Orar juntos não apenas nos fortalece individualmente, mas também une nossos corações e nos lembra que não estamos lutando sozinhos. Nos dias maus, a comunidade cristã é uma lembrança viva de que, como corpo de Cristo, somos feitos para carregar os fardos uns dos outros. Número 9. Como lidar com o fracasso nos dias maus? Quem nunca falhou, especialmente nos momentos em que mais precisava ser forte? Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, enfrentou essa realidade de maneira dolorosa. Ele prometeu que nunca negaria seu mestre, que estaria ao lado de Jesus até o fim. Mas, na noite da prisão de Cristo, no meio da tensão e do medo, Pedro negou conhecer Jesus não uma, mas 3 vezes. Lucas 22, 61, 62. A traição de Pedro não foi apenas um erro qualquer. Foi uma negação pública de seu relacionamento com Jesus, exatamente quando ele mais precisava de apoio. Nos dias maus, quando nossas fraquezas vêm à tona, a história de Pedro nos ensina que o fracasso, embora doloroso, não é o fim. Nos momentos de fracasso, a culpa e a vergonha nos invadem. É como se tudo ao nosso redor estivesse desmoronando, e no fundo, acreditamos que nossa fraqueza pessoal contribuiu para isso. Pedro, ao ouvir o galo cantar pela 3ª vez, se deu conta do que havia feito, e as Escrituras dizem que ele saiu e chorou amargamente. Quem nunca se sentiu assim? Nos dias maus, quando falhamos com os outros, com nós mesmos e com Deus, é fácil cair no desespero, acreditar que não há mais volta, que nossas ações nos definem para sempre. Mas a história de Pedro é uma história de redenção. Após a ressurreição, Jesus não evitou Pedro. Ao contrário, ele o procurou. Em uma cena de reencontro à beira do mar, Jesus restaurou Pedro, perguntando 3 vezes se ele o amava. João 21, 15 e 17, dando-lhe a oportunidade de reafirmar sua devoção, exatamente o número de vezes que o havia negado. Isso nos ensina uma lição poderosa. Nos dias maus, quando falhamos, Deus não nos abandona. Ele nos oferece uma nova chance, um caminho para a redenção. O fracasso, nos olhos de Deus, não é o fim da história. Nos dias maus, o fracasso pode parecer o capítulo final, mas com Jesus é apenas uma pausa no enredo. Pedro se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva, aquele que pregou com ousadia no Pentecostes e levou milhares a conhecerem a salvação em Cristo. O que aconteceu? A graça aconteceu. O amor restaurador de Jesus alcançou Pedro no fundo de sua vergonha e o ergueu para cumprir um propósito maior. Da mesma forma, Deus pode pegar nossos fracassos mais profundos e usá-los como pontos de partida para algo novo. É a partir do lugar onde falhamos que Ele nos molda, nos fortalece e nos capacita para fazer o que jamais imaginamos ser possível. Mas há uma outra lição importante na história de Pedro. Ele não escondeu seu fracasso. Nos dias maus, somos tentados a mascarar nossas falhas, a fingir que nada aconteceu. Mas a verdadeira redenção só acontece quando há honestidade, quando reconhecemos onde erramos. Pedro não tentou justificar sua negação. Ele se permitiu sentir o peso do que fez, e isso o preparou para a restauração que viria. Nos momentos em que falhamos, é crucial reconhecer nossas limitações, admitir que erramos e abrir nosso coração para a cura que Deus oferece. O fracasso nos dias maus também nos ensina algo valioso sobre a graça de Deus. Ele não exige perfeição, mas um coração disposto a ser moldado. Pedro falhou em grande escala, mas foi a sua disposição de ser transformado por Jesus que o tornou um líder. Deus não está esperando que passemos por nossos dias maus sem falhas. Ele sabe que somos humanos, que tropeçamos. O que Ele deseja é que, mesmo após o fracasso, voltemos para Ele, que permitamos que Ele nos restaure e nos capacite para continuar a caminhada. Olhando para a vida de Pedro,
aprendemos que o fracasso não é apenas uma oportunidade de redenção, mas também uma oportunidade de crescimento. Após sua negação, Pedro se tornou mais humilde, mais dependente da graça de Deus, mais consciente de suas próprias fraquezas. Nos dias maus, quando caímos, podemos escolher usar essa experiência como um trampolim para uma fé mais profunda. O fracasso de Pedro o fez perceber que ele não poderia confiar em sua própria força, mas apenas na força de Cristo. Nos dias maus, o fracasso não nos define. A restauração está sempre à disposição. Se Pedro, que negou Jesus no momento mais crucial, foi restaurado e usado poderosamente, então podemos ter certeza de que Deus também está disposto a nos restaurar, a nos dar uma nova chance, mesmo quando sentimos que falhamos. O fracasso com Jesus é o começo de algo novo, não o fim. Número 10. Enxergar além da tempestade. Você já se sentiu no meio de uma tempestade, cercado por problemas que parecem maiores do que você pode suportar? Os discípulos de Jesus sabiam exatamente como é essa sensação. Em uma noite escura, enquanto navegavam pelo mar, uma tempestade violenta os atingiu de surpresa. O vento rugia, as ondas ameaçavam engolir o barco, e o medo tomou conta de todos. Mesmo sendo pescadores experientes, naquele momento, eles não tinham controle. Tudo parecia fora de lugar, e a única coisa que podiam fazer era lutar para sobreviver. E enquanto isso, Jesus dormia. Esse detalhe é por si só um lembrete profundo. Muitas vezes, nos nossos dias maus, sentimos que Deus está dormindo, que Ele não está vendo a tempestade que nos cerca. Mas Jesus dormia não porque estava alheio ao que estava acontecendo, mas porque Ele sabia algo que os discípulos não sabiam. Ele sabia que o poder sobre a tempestade estava em suas mãos. Enquanto o caos reinava ao redor, Jesus permanecia em paz, mostrando que, nos dias maus, a paz de Deus não é a ausência de problemas, mas a confiança em sua soberania. Quando os discípulos apavorados acordaram Jesus, perguntando se ele não se importava que eles estivessem prestes a morrer, ele se levantou e, com uma autoridade incomparável, disse ao mar: "Silêncio, acalme-se." Marcos 4:39. E instantaneamente a tempestade cessou. O que parecia impossível tornou-se realidade com uma simples palavra de Jesus. Esse momento nos ensina que, nos dias maus, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando, Jesus tem o controle. Ele pode, com uma palavra, trazer calma em meio ao caos. Mas o milagre não foi apenas sobre a tempestade física. Jesus estava ensinando algo muito maior. A verdadeira tempestade não estava no mar, mas no coração dos discípulos. O medo os dominava, e esse medo os impedia de ver que, com Jesus, eles estavam seguros, mesmo no meio da pior tempestade. Nos dias maus, nossa tendência é focar no problema, nas ondas que nos ameaçam, nos ventos que nos empurram para trás. Mas Jesus nos convida a olhar além da tempestade, a ver com os olhos da fé que Ele está no barco conosco. E se Ele está no barco, não importa o tamanho da tempestade, estamos seguros. Enxergar além da tempestade significa confiar em Jesus, não apenas quando as coisas estão calmas, mas principalmente quando o caos parece incontrolável. Significa acreditar que, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor sejam adversas, há uma paz interior que Jesus nos oferece, uma paz que transcende o entendimento humano. Essa paz não é baseada na ausência de problemas, mas na presença de Jesus em meio a eles. O mesmo Jesus que acalmou o mar está presente em nossas vidas, pronto para acalmar as tempestades que enfrentamos. E ainda há uma outra lição importante nesse evento. Jesus, depois de acalmar a tempestade, perguntou aos discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Marcos 4:40. Essa pergunta nos desafia nos dias maus. Será que, assim como os discípulos, estamos deixando o medo nos dominar, esquecendo que o próprio Criador está conosco? Jesus não estava reprovando os discípulos por sentirem medo, mas por deixarem que o medo fosse maior do que a fé que eles tinham nele. Nos dias maus,
somos chamados a lembrar que, mesmo que tudo ao redor esteja desmoronando, nossa fé em Jesus deve ser maior do que o medo. O que Jesus quer que enxerguemos além da tempestade é que Ele não apenas tem o poder de acalmar o mar, mas também tem o poder de transformar nosso coração no meio da tempestade. Muitas vezes, o maior milagre não é o fim da tempestade, mas a transformação que ocorre em nós enquanto passamos por ela. Jesus estava no barco com os discípulos desde o começo, mas foi no meio da tempestade que eles começaram a perceber a magnitude de quem Ele era. Nos dias maus, Deus nos permite ver suas mãos de maneiras que, em tempos de calmaria, talvez nunca veríamos. Portanto, quando os dias maus vierem, e eles sempre vêm, lembre-se de que Jesus está no barco com você. A tempestade pode ser forte, mas ela não é mais forte do que aquele que está com você. O vento pode soprar contra você, mas não é mais poderoso do que a palavra de Jesus. E quando Ele falar, a tempestade cessará. Mas até que isso aconteça, confie que com Ele ao seu lado, você já tem a paz que precisa para navegar pelas águas mais turbulentas. Número 11. A perseverança no deserto. Você já se perguntou por que os momentos mais difíceis da vida parecem durar mais do que podemos suportar? O deserto, com sua aridez e silêncio, parece interminável. E é no deserto que a tentação, o cansaço e a dúvida se tornam mais intensos. Jesus nos deu um exemplo poderoso de perseverança quando, antes de iniciar seu ministério, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou 40 dias de fome, solidão e ataques diretos de Satanás. Lucas 4:1-13. Esses 40 dias simbolizam algo que todos nós enfrentamos: os períodos em que somos testados ao limite, quando nossas forças parecem esgotadas e o fim não está à vista. O deserto não é apenas um lugar físico, ele representa os momentos de seca espiritual, emocional e até física que enfrentamos nos dias maus. Jesus estava em plena obediência à vontade de Deus e, ainda assim, foi levado ao deserto. Isso nos mostra que, muitas vezes, o deserto faz parte do plano de Deus para nós. Não porque Ele quer nos ver sofrer, mas porque é lá, longe do conforto e das distrações, que somos forjados. O deserto revela quem realmente somos e no que realmente confiamos. Jesus, mesmo em sua vulnerabilidade física, nos mostrou que a perseverança no deserto não vem da força do corpo, mas da confiança na palavra de Deus. Satanás tentou Jesus com aquilo que parecia mais óbvio: o pão. Após 40 dias de jejum, a fome de Jesus era real, e a oferta de Satanás parecia até razoável. Se és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Lucas 4:3. Nos dias maus, somos tentados a buscar soluções rápidas para aliviar nossa dor imediata. O deserto testa nossa capacidade de esperar em Deus, de confiar que Ele proverá o necessário no tempo certo. Jesus respondeu a Satanás com as palavras que ecoam até hoje: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Ele nos lembra que a verdadeira sobrevivência, no deserto ou fora dele, não vem de saciar necessidades físicas, mas de confiar plenamente nas promessas de Deus. A perseverança no deserto também envolve a luta contra o desespero. Satanás tentou Jesus a testar o cuidado de Deus, dizendo para ele se lançar do alto do templo, pois os anjos certamente o resgatariam. Lucas 4:9-11. Quantas vezes nos nossos dias maus nos sentimos tentados a exigir sinais de Deus, como se sua fidelidade precisasse ser comprovada a cada momento de crise? Jesus, mais uma vez, respondeu com a palavra, afirmando que não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. A verdadeira perseverança é confiar que Deus está cuidando de nós, mesmo quando não vemos sinais visíveis. Não precisamos desafiar a fidelidade de Deus, pois ela já foi provada repetidamente em nossas vidas. Nos dias maus, o deserto também é o lugar onde somos tentados a negociar nossos princípios, a ceder em áreas onde antes éramos firmes. Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, desde que ele o adorasse. Lucas
4, 5, 7. Foi uma oferta sedutora, poder sem cruz, glória sem sofrimento. Mas Jesus sabia que a verdadeira vitória só viria através da obediência a Deus e não através de atalhos. Nos dias maus, somos frequentemente tentados a buscar soluções fáceis, a pegar atalhos que nos poupam de dor, mas que nos afastam da vontade de Deus. A perseverança no deserto significa rejeitar esses atalhos e permanecer firme naquilo que sabemos ser o certo, mesmo que o caminho seja mais longo e mais difícil. A tentação de Jesus no deserto nos ensina que o verdadeiro teste da fé não é quando tudo está indo bem, mas quando estamos no limite. É fácil ser fiel quando estamos rodeados de conforto, mas é no deserto, quando estamos famintos, sozinhos e tentados, que nossa fé é realmente provada. Jesus perseverou no deserto, não porque ele não sentiu a dor ou a tentação, mas porque ele sabia que havia algo maior em jogo. Ele sabia que sua missão dependia de sua fidelidade naquele momento. Nos nossos dias maus, o deserto pode parecer interminável, mas Jesus nos mostra que há um propósito maior por trás de cada prova. Ele resistiu a cada tentação com a palavra de Deus, mostrando-nos que nossa força não está em nossa capacidade de escapar do deserto, mas em nossa capacidade de confiar em Deus no meio dele. E assim, como o deserto de Jesus terminou, o nosso também terminará. A perseverança nos dias maus nos prepara para as grandes coisas que Deus tem reservado para nós. Se Jesus, o Filho de Deus, passou pelo deserto e perseverou, nós também podemos. Ele nos mostrou que a vitória no deserto não é sobre escapar da dor ou da tentação, mas sobre permanecer fiel, confiar em Deus e resistir aos atalhos que o inimigo oferece. Nos dias maus, quando o deserto parecer interminável, lembre-se de que Jesus já passou por ele e venceu. E com ele ao nosso lado, também podemos vencer. Número 12. A gratidão. Mesmo em meio ao sofrimento. A gratidão é fácil quando tudo está indo bem, quando a vida flui conforme o planejado. Mas e quando o sofrimento bate à porta, quando os dias maus parecem não ter fim? É nesse momento que a gratidão se torna mais desafiadora, mas também mais transformadora. Jesus, em sua última ceia com os discípulos, nos deu um exemplo poderoso de gratidão no meio da dor. Naquela noite, ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que seria traído, que seria abandonado, que enfrentaria a cruz. E ainda assim, no meio desse cenário sombrio, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. Lucas 22, 19. Ele deu graças, sabendo que aquilo simbolizava seu corpo, que seria quebrado. Ele deu graças em meio à dor iminente. Nos dias maus, a última coisa que queremos fazer é ser gratos. O sofrimento nos consome, o medo paralisa e a dor cega. Mas Jesus nos mostra que mesmo no meio da mais profunda aflição, há espaço para a gratidão. Essa gratidão, porém, não é superficial. Não é uma negação da dor, mas uma escolha de ver além dela. Jesus, ao dar graças na última ceia, não estava ignorando o que estava prestes a acontecer. Ele sabia da crucificação, do sofrimento físico e emocional que enfrentaria. Mas ele também sabia que havia um propósito maior. A gratidão de Jesus não era pela dor em si, mas pelo que ela realizaria. Ele enxergava a redenção que viria através do seu sacrifício. Nos nossos dias maus, podemos aprender a praticar essa mesma gratidão. Não somos chamados a agradecer pelo sofrimento, mas podemos ser gratos pelo que Deus pode fazer através dele. É uma gratidão que reconhece que, embora o momento seja difícil, Deus ainda está no controle, ainda está trabalhando em nossas vidas, ainda está operando para o nosso bem. A gratidão transforma nossa perspectiva. Quando somos gratos, mesmo em meio ao sofrimento, não estamos dizendo que a dor não existe, mas estamos escolhendo confiar em Deus, acreditando que Ele pode trazer algo bom de nossa experiência. A gratidão de Jesus na última ceia também nos ensina que, mesmo nos dias mais sombrios, podemos encontrar momentos para agradecer pelas pequenas coisas. Ele deu graças pelo pão,
um alimento simples, comum. Nos dias maus, quando o sofrimento parece sobrepujar tudo, podemos encontrar alívio e renovação ao escolhermos ser gratos pelas coisas simples que ainda temos. Seja o apoio de um amigo, a força para enfrentar mais um dia, ou até mesmo o consolo de uma oração silenciosa. Esses pequenos momentos de gratidão são como luzes que brilham na escuridão, nos lembrando de que nem tudo está perdido. Nos dias maus, a gratidão também é um ato de resistência contra o desespero. Ao dar graças, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, estamos dizendo ao nosso coração que Deus é maior do que o nosso sofrimento. Jesus, ao agradecer na última ceia, estava de certa forma já celebrando a vitória que viria através da cruz. Ele sabia que, apesar da dor que enfrentaria, a ressurreição era certa. Da mesma forma, nos dias maus, quando escolhemos ser gratos, estamos nos ancorando na certeza de que Deus ainda está agindo, que o fim da história ainda não foi escrito e que há uma redenção à vista. Há também uma dimensão profunda de cura que a gratidão traz. Nos momentos de maior dor, ser grato nos ajuda a sair de uma mentalidade de vítima e nos coloca em uma postura de confiança. A gratidão nos fortalece, nos lembra que, embora não possamos controlar as circunstâncias, podemos controlar nossa resposta a elas. E quando respondemos com gratidão, permitimos que Deus comece a curar as feridas que o sofrimento causou em nosso coração. Jesus, ao dar graças, estava abraçando o plano de Deus, aceitando o caminho que o levaria à cruz, mas também à ressurreição. Nos dias maus, a gratidão pode parecer a última coisa que queremos praticar. Mas é exatamente nesses momentos que ela se torna mais poderosa. Jesus nos ensinou que a gratidão no sofrimento não é um simples obrigado automático, mas uma declaração profunda de fé. Quando agradecemos em meio à dor, estamos afirmando que confiamos em Deus, que acreditamos que Ele pode transformar até mesmo as piores situações em algo que glorifique seu nome e nos leve mais perto dele. Assim como Jesus deu graças na última ceia, somos convidados a dar graças nos nossos dias mais difíceis. Não porque o sofrimento seja agradável, mas porque, através dele, podemos ver a mão de Deus trabalhando em nossa vida. Podemos ser gratos, não pelo que estamos passando, mas pelo que Deus está preparando através da nossa perseverança. Número 13. O perdão nos dias maus. Nos momentos mais difíceis da vida, a última coisa que pensamos em fazer é perdoar. Quando estamos machucados, traídos ou injustamente atacados, tudo dentro de nós clama por justiça, por vingança, por uma resposta à altura da dor que nos foi causada. Mas Jesus, em seu pior dia pendurado na cruz, despido de sua dignidade, abandonado e agonizando, escolheu o caminho do perdão. Em vez de maldições ou acusações, suas palavras foram: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esse momento não foi apenas uma demonstração de sua divindade, mas também um ensinamento profundo sobre o poder do perdão nos dias maus. O perdão de Jesus na cruz foi oferecido àqueles que mais o feriram. Aqueles que o pregaram, zombaram e o traíram. Nos dias maus, quando o sofrimento vem diretamente das mãos de outros, nossa primeira reação é nos fechar, nos proteger e até alimentar ressentimento. Mas Jesus nos ensina que o perdão, mesmo nos dias de maior dor, é a chave para a verdadeira liberdade. Ele não apenas perdoou para o benefício dos outros, mas também para nos mostrar que o perdão nos liberta de sermos escravos do ódio e da amargura. Perdoar nos dias maus parece impossível, e muitas vezes sentimos que estamos abrindo mão de algo quando perdoamos. Sentimos que, ao perdoar, estamos deixando de lado nossa necessidade de justiça. Mas o perdão de Jesus na cruz nos ensina que perdoar não é negar a justiça, mas entregá-la nas mãos de Deus. Quando Jesus perdoou seus algozes, ele não estava dizendo que o que eles fizeram era certo. Ele estava dizendo que ele confiava em Deus para lidar com a justiça. Nos nossos dias de maior dor, perdoar é confiar que Deus é o justo juiz e que nossa tarefa é seguir o exemplo de Cristo. O perdão também é uma expressão de poder. Às vezes,
pensamos que perdoar é um sinal de fraqueza, como se estivéssemos permitindo que os outros nos machuquem novamente. Mas Jesus, em sua maior fraqueza física na cruz, mostrou que o verdadeiro poder não está em revidar, mas em perdoar. O perdão é um ato de autoridade espiritual que diz: minha paz não depende de como os outros me tratam, mas de minha relação com Deus. Nos dias maus, quando tudo parece fora de controle, o perdão nos devolve o controle sobre nossas emoções e nossa alma, nos libertando da escravidão do ressentimento. Outro ponto que o perdão de Jesus na cruz nos ensina é que o perdão não depende de um pedido de desculpas. Aqueles que crucificaram Jesus não pediram perdão, e muitos sequer entenderam o que estavam fazendo. Ainda assim, ele escolheu perdoá-los. Nos dias maus, muitas vezes ficamos esperando que aqueles que nos feriram venham até nós com um pedido sincero de perdão. Mas Jesus nos mostra que o perdão é uma decisão unilateral, algo que fazemos para nosso próprio bem, independentemente da atitude do outro. O perdão nos dias maus é uma escolha que fazemos para nos libertar, não uma barganha em troca de arrependimento. E claro, perdoar nos dias maus não é um processo instantâneo. O perdão de Jesus foi completo e imediato. Mas nós, como seres humanos, muitas vezes lutamos com esse processo. Podemos precisar perdoar repetidamente, todos os dias, até que a ferida comece a cicatrizar completamente. Mas o exemplo de Jesus nos lembra que a escolha inicial de perdoar é o primeiro passo em direção à cura. Nos dias maus, quando as mágoas estão frescas e a dor parece insuportável, decidir perdoar é como plantar uma semente de paz, que com o tempo trará frutos de restauração. Jesus também nos mostrou que o perdão vai além de apenas soltar o peso do coração. Seu perdão na cruz foi um ato de reconciliação. Ele abriu a porta para que, mesmo aqueles que o feriram, pudessem encontrar o caminho de volta a Deus. Nos dias maus, o perdão não significa que precisamos restaurar todas as relações de imediato, mas nos abre para a possibilidade de cura, tanto para nós quanto para os outros. O perdão nos dias maus nos lembra que somos todos imperfeitos, todos capazes de errar, e que assim como desejamos ser perdoados por Deus, somos chamados a perdoar os outros. Nos dias maus, quando somos feridos, traídos ou injustiçados, o exemplo de Jesus nos chama a um caminho difícil, mas poderoso: o caminho do perdão. Perdoar não é ignorar a dor, mas reconhecer que há algo maior em jogo: nossa liberdade, nossa paz e nosso relacionamento com Deus. Jesus, com suas palavras na cruz, nos mostrou que o perdão é a chave para vencer os dias maus, porque ele nos liberta do peso da amargura e nos abre para a cura divina. Número 14. A esperança do amanhecer. Nos dias mais sombrios, quando tudo parece perdido e o peso da dor é insuportável, há um momento em que a esperança parece distante, quase inalcançável. Foi assim no Calvário, quando Jesus foi crucificado. Aos olhos de muitos, tudo estava acabado. O Messias, em quem haviam colocado sua confiança, estava morto. O silêncio do sábado entre a crucificação e a ressurreição deve ter sido um dos momentos mais angustiantes para seus seguidores. Mas o amanhecer do terceiro dia trouxe algo que ninguém esperava: a vitória sobre a morte. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre isolado, mas uma promessa viva de que mesmo nos nossos piores dias, a esperança de um novo começo sempre existe. A ressurreição de Jesus é um lembrete poderoso de que, nos dias maus, o sofrimento não é o capítulo final. Por mais longa que seja a noite, o amanhecer sempre chega. A cruz parecia o fim, mas na realidade era o prelúdio para a maior vitória que a humanidade já viu. Nos nossos dias maus, quando as circunstâncias nos fazem acreditar que não há mais saída, a história de Jesus nos convida a esperar pelo terceiro dia, a crer que Deus está preparando algo que ainda não podemos ver. O que parecia ser uma derrota definitiva tornou-se o maior triunfo, e é isso que a ressurreição nos ensina: o impossível se torna possível nas mãos de Deus. A esperança do amanhecer não significa que os dias maus simplesmente desaparecerão. Jesus passou pela cruz antes de chegar à ressurreição,
E assim também acontece conosco. Nos dias maus, enfrentamos dores, perdas e momentos em que a escuridão parece interminável. Mas a esperança da ressurreição nos mostra que a dor tem um propósito, que o sofrimento não é em vão. Quando Jesus ressuscitou, ele não apenas venceu a morte, mas inaugurou uma nova realidade. Assim, nos nossos dias mais difíceis, somos chamados a lembrar que, mesmo que agora tudo pareça sem sentido, Deus está trabalhando em algo que está além da nossa compreensão imediata. Essa esperança também nos ensina a viver com os olhos voltados para o futuro. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento para aquele tempo e lugar, foi uma promessa para todos nós. Assim como ele ressuscitou, nós também podemos experimentar novos começos, novas oportunidades e, no final, a vida eterna com ele. Nos dias maus, essa esperança nos mantém firmes, nos lembra que o sofrimento deste mundo é temporário e que, no final, Deus restaura todas as coisas. A ressurreição de Cristo é o sinal definitivo de que a história não termina na dor, mas na glória. Há também uma dimensão prática nessa esperança. Nos dias maus, podemos ser tentados a desistir, a abandonar nossos sonhos, nossa fé ou até mesmo as pessoas ao nosso redor. Mas a ressurreição nos chama a perseverar. Jesus suportou a cruz com a visão da ressurreição em mente. Ele sabia que o sofrimento era passageiro, mas que a glória seria eterna. Assim, somos convidados a enxergar além do presente, a acreditar que, por pior que as coisas pareçam agora, o amanhecer está chegando. Essa esperança nos fortalece, nos dá coragem para continuar quando tudo ao nosso redor nos diz para desistir. Além disso, a ressurreição de Jesus nos dá uma nova perspectiva sobre o sofrimento. Não é que o sofrimento seja bom em si mesmo, mas à luz da ressurreição, entendemos que ele pode ser redentor. Assim como Jesus passou pela cruz para trazer vida, nossos dias maus podem ser o terreno fértil para a transformação, para a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. A ressurreição nos ensina que com Deus nada é desperdiçado. Cada lágrima, cada dor, cada luta pode ser usada por Ele para trazer um novo propósito, uma nova vida. O amanhecer da ressurreição nos lembra que Deus está sempre escrevendo uma história maior do que aquela que conseguimos ver. E por fim, a ressurreição de Jesus nos mostra que a verdadeira esperança não está em evitar a dor, mas em saber que a vitória já foi conquistada. Nos dias maus, podemos enfrentar dificuldades e lutas, mas com a certeza de que, assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos. O apóstolo Paulo disse: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Mas nós não esperamos apenas nesta vida. A ressurreição nos dá a garantia de que há algo muito maior nos aguardando. Algo que vai além dos dias maus e da dor deste mundo. Portanto, nos dias mais difíceis, quando o desespero tenta nos dominar, lembre-se do terceiro dia. Lembre-se de que o amanhecer sempre chega, e com ele a esperança de uma nova vida. Assim como Jesus saiu do túmulo, nós também sairemos dos nossos momentos de escuridão, renovados e fortalecidos. A ressurreição é a promessa viva de que Deus é capaz de transformar o que parece ser o fim em um novo começo glorioso. Número 15. O poder da palavra de Deus nos dias maus. Nos dias maus, quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, há uma fonte de poder e proteção que está sempre à nossa disposição: a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos deu uma imagem poderosa de como enfrentar as adversidades. Ele descreve a armadura de Deus, Efésios 6, 10, 17. Cada peça dessa armadura representa uma forma de nos proteger e lutar contra as forças espirituais que tentam nos derrubar. E no centro de tudo está a palavra de Deus, simbolizada pela espada do Espírito. Nos dias maus, essa é a arma que corta através da escuridão e nos dá a força para resistir. A palavra de Deus não é apenas um livro de consolo, ela é viva e poderosa, capaz de penetrar até o mais profundo de nosso ser,
Hebreus 4:12. Nos momentos de crise, ela se torna mais do que palavras. Ela é uma fonte de vida, de sabedoria e de direção. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não respondeu às provocações de Satanás com argumentos humanos, mas com a palavra de Deus. Está escrito, ele dizia, cortando cada tentação com a verdade eterna. Nos nossos dias maus, a palavra de Deus é nossa espada, capaz de silenciar as mentiras do inimigo e nos lembrar daquilo que realmente é verdade. Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus e cada peça está conectada à palavra. O cinto da verdade nos mantém firmes em tempos de incerteza. A verdade de Deus é imutável, mesmo quando o mundo ao nosso redor muda. Nos dias maus, essa verdade nos dá estabilidade. Nos lembra quem somos em Cristo e nos protege contra as mentiras que tentam nos desviar. O inimigo tenta nos convencer de que não somos dignos, de que estamos sozinhos, de que não há saída. Mas a verdade da palavra de Deus nos garante que somos amados, acompanhados e vitoriosos através de Cristo. O capacete da salvação também é uma parte crucial da armadura, e ele protege nossa mente. Nos dias maus, a batalha muitas vezes acontece em nossos pensamentos. O medo, a dúvida e o desespero tentam se infiltrar, mas a palavra de Deus nos lembra da nossa salvação, da nossa identidade como filhos de Deus. O capacete da salvação nos protege contra o ataque de pensamentos destrutivos e nos lembra de que, independentemente das circunstâncias, nossa salvação está garantida em Cristo. Nos dias maus, isso é o que nos dá força para continuar, sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8:38-39. A couraça da justiça nos protege o coração. Em tempos de dificuldade, o inimigo tenta atacar nossa justiça, nos acusando de falhas e nos sobrecarregando com culpa. Mas a palavra de Deus nos lembra que nossa justiça não vem de nós mesmos, mas de Cristo. Nos dias maus é fácil nos afundarmos em autopiedade ou em arrependimento por erros passados. A couraça da justiça, no entanto, nos protege desses ataques, nos lembrando que estamos cobertos pela justiça de Cristo. O poder da palavra é o que nos permite levantar a cabeça e continuar, mesmo quando nos sentimos indignos ou fracassados. O escudo da fé é outra peça essencial. A fé, alimentada pela palavra de Deus, nos protege dos dardos inflamados do inimigo. Esses dardos vêm na forma de dúvidas, desânimo e medo. Nos dias maus, quando a fé parece frágil, a palavra de Deus nos dá a força para continuar acreditando. A fé não é uma simples crença, mas uma confiança inabalável em Deus, alimentada pela promessa de sua palavra. Cada vez que mergulhamos na palavra, nossa fé é fortalecida e somos capazes de levantar o escudo e repelir os ataques que tentam nos derrubar. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma ofensiva mencionada na armadura. Isso nos mostra que, nos dias maus, não somos chamados apenas a nos defender, mas a lutar ativamente contra as trevas. A palavra de Deus nos capacita a agir, a tomar posição e a vencer as batalhas espirituais que enfrentamos. Quando usamos a palavra de Deus, não estamos apenas nos protegendo, estamos avançando, lutando contra as mentiras, o medo e a opressão que tentam nos cercar. A palavra é viva e cada vez que a proclamamos, estamos liberando poder sobre nossas vidas e sobre as situações que nos desafiam. Nos dias maus, é fácil se sentir impotente, como se estivéssemos à mercê das circunstâncias. Mas a palavra de Deus nos lembra que estamos equipados com tudo o que precisamos para vencer. A armadura de Efésios 6 nos prepara para enfrentar as batalhas da vida, nos dias maus e nos bons. Ela nos lembra que não lutamos com nossas próprias forças, mas com o poder de Deus que atua em nós. A palavra de Deus é nosso maior recurso, nossa maior arma e nossa maior defesa. Quando a palavra está viva em nosso coração, somos inabaláveis, mesmo diante das maiores tempestades. Portanto, nos dias maus, vista a armadura de Deus. Segure firme o escudo da fé, coloque o capacete da salvação, aperte o cinto da verdade e calce as sandálias da paz. E, acima de tudo,
Empunhe a espada do Espírito, porque a palavra de Deus tem o poder de mudar tudo. Com ela somos capazes de resistir, de vencer e de avançar, independentemente das circunstâncias. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que os ensinamentos de Jesus tenham tocado seu coração e te ajudado a enxergar como encontrar a verdadeira paz em meio às preocupações da vida. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a explorar mais do meu canal. Há muito conteúdo valioso esperando por você, com temas que vão aprofundar ainda mais sua fé e trazer reflexões transformadoras para o seu dia a dia. Então, não deixe de pesquisar e conferir os outros vídeos. Até a próxima, e que a paz de Deus esteja sempre com você.